Mais uma noite, mais uma vez boa noite, né, para os amigos que estão nos acompanhando, estão através aqui da TV Catolé, nesse momento triste aqui na cidade de Itapetinga. Um momento assim de uma perda, né, que vai falar mais a respeito do assunto aqui, o professor, historiador, ator, autor, que conhece mais do que ninguém assim a história de Itapetinga. Já escreveu aí quase uma dezena de livros a respeito de Itapetinga. É o nosso amigo Maurício Gomes, né, que vai contar um pouquinho pra gente, né? Outro dia, no programa de Zé Elias, a coisa rendeu tanto, né? Tantos assuntos de Itapetinga. E quando se fala assim na história de Itapetinga, a gente lembra logo do Maurício Gomes. E hoje um dia se de lembrar, né, também, né, dos grandes feitos, né, do ex-prefeito, do ex-deputado estadual Michel Age. Recentemente, né, no programa de Zé Elias, o próprio Maurício Gomes também falou assim dos feitos, né, do ex-prefeito, ex-deputado, esse grande baluarte da política de Itapetinga e também da Bahia e também, quiçá, também do Brasil, né? Mas eu vou dar uma boa noite aqui para o nosso amigo Maurício Gomes. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Maurício, para poder bater esse papo aqui com a gente. O corpo do ex-prefeito e ex-deputado estadual Michel Age acabou de chegar aqui no Complexo Educacional Poliesportivo aqui de Itapetinga. E é um momento muito triste, né, Maurício, para a nossa comunidade. Ô Gilson, com certeza, boa noite a todos. É um momento assim de consternação, porque Itapetinga perde um dos seus maiores nomes, né, na construção dessa que hoje é essa grande Itapetinga. Michel Age se constituiu ao longo da sua trajetória o maior líder político de todos os tempos, superando até em termos de mandatos eletivos o do grande líder também, Espinheiro, uma vez que Espinheiro teve 3 mandatos de prefeito, mas Michel conseguiu ter 3 mandatos de prefeito, ter 2 mandatos de deputado estadual, foi suplente e também assumiu por um período, aí pode se considerar 3 mandatos, né? Fez a sua filha, Virgínia Age, de saudosa memória, vereadora, presidente da Câmara Municipal, deputada estadual, seu neto, Rodrigo Age, 2 mandatos consecutivos de prefeito e agora o atual prefeito de Itapetinga, Eduardo Age. Então é uma trajetória política difícil de ser igualada e eu diria que impossível, quase que impossível de ser superada, né, daqui para frente. E essa trajetória de Michel começou no ano de 1954, quando ele aqui chegou e nem tinha pretensão de vir para Itapetinga e nem conhecia Itapetinga, né? Ele, apesar de todas as outras atividades que tinha, no ano de 1954, ele estava comercializando, né, boi gordo e saía pelo estado de Minas e Bahia, fazendo esse comércio, quando em Vitória da Conquista ele conheceu uma pessoa daqui que era do mesmo ramo e que o convidou para vir conhecer Itapetinga, uma cidade recém-emancipada e que era muito pujante, né, que o dinheiro corria, que nem diz outro, né, se quiser eu seguro aqui, o dinheiro corria e dava para se fazer a vida. Então Michel veio, conheceu Itapetinga, se apaixonou, ele dizia sempre que era amor à primeira vista, voltou para a cidade de Itaberaba, onde ele residia, e aqui fixou residência. Ele tinha 27 anos de idade apenas, ele nasceu no dia 5 de dezembro de 1927, ainda estava solteiro, né, que ele veio a casar-se com Dona Iracema Age no ano de 1960, ou seja, 6 anos depois. E quando Michel chegou em Itapetinga, ele chegou no ano de eleição. Olha para você ver as coincidências da vida, né? Ele chegou no ano da primeira eleição de Itapetinga, que foi a eleição de 1954. E apesar dele ter chegado um pouco antes do São João, entre abril e maio, mas mesmo assim, no final do ano, em outubro, ele já estava engajado na campanha eleitoral. Apoiou a campanha, a candidatura de Juvino Oliveira. Eu já fui pé quente, né? Então Michel apoiou a candidatura de Juvino contra Espinheira. Juvino venceu e Michel começou a se inserir dentro do contexto
socioeconômico e político de Tapetinga, tanto que na eleição seguinte, em 1958, o convenceram a sair candidato a vereador. Ele foi candidato, ficou na primeira suplência com 122 votos. A UDN, que era o partido de Michel, elegeu 2 vereadores, que foi Neemias Nogueira Coutinho, que teve 167 votos. O segundo colocado foi Alberto Dantas Alves, que teve 160 votos. Michel ficou como primeiro suplente com 122 e o Marcos Vanderlei como segundo suplente com 119 votos. Então, mas ele assumiu por mais de uma vez a Câmara de Vereador na ausência de Alberto Dantas Alves, na ausência de Neemias Nogueira Coutinho, que era muito comum o vereador se licenciar do cargo e o suplente assumir. E aí ele não quis mais concorrer ao cargo de vereador, né? Seguiu sua trajetória dentro da construção de Tapetinga. Michel participou da construção das principais entidades do município. Quando ele veio para Tapetinga, ele já era maçom, né? Então ele foi um dos fundadores da loja maçônica Amor e União Itapetinguense, foi fundador da ARE, que era a Associação Rural de Itapetinga, que foi fundada em 1956 e que posteriormente seria mudado o nome para Sindicato Rural de Itapetinga, ou seja, a Associação Rural deixou de ser uma associação e passou a ser um sindicato. Mas Michel participou da fundação, participou da construção do Parque de Exposições, participou da fundação da COPAR, da Cooperativa Mista do Médio Rio Pardo, foi presidente da COPAR entre os anos de 70 e 75, foi um dos idealizadores para a construção do matadouro frigorífico Rio Pardo S.A., o nosso saudoso Mafrip, hoje JBS. Participou ativamente também do Rotary Club, Lions Clubs, de outras instituições, Sociedade dos Artífices e Operários de Tapetinga, todas essas associações aí, entidades, Michel participou, com exceção da fundação da ACI, que foi no ano de 1936, né? Mas, assim, com isso, pode continuar aqui antes de você perguntar alguma coisa. Com isso, no ano de 1982, Gilson, Michel já era um nome consolidado, mas não tinha ainda o cacife para ser um candidato a prefeito. E nem tinha essa pretensão, ele não queria concorrer mais ao cargo de vereador e nem tinha pretensão de concorrer ao cargo de prefeito, mas só que estava havendo algumas alterações no cenário político nacional. Nós tínhamos o chamado bipartidarismo, que era a Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro. E o que acontece? Já no final do início da década de 80, naquela questão do processo de redemocratização falado, começou alguns partidos que eram considerados clandestinos poderem participar do processo eleitoral. E aí Michel, que era filiado primeiramente à UDN, que ele foi filiado no ano de 1958, e depois passou para o PP se fundiu com o MDB e formou o PMDB. Então ele se filiou ao PMDB e de lá, do PMDB, ele só está saindo agora, né? Deixando a sua vida, toda a vida, desde o final da década de 70, ele está afiliado ao PMDB. E aí, a oposição, o MDB, o PMDB lançou o candidato a governador na Bahia, que era Roberto Santos. Michel era gerente, além dele comercializar com gado, ele era gerente da Fazenda Garota, né? Empreendimentos, que era de propriedade de Roberto Santos, da família de Roberto Santos. E aí tinha essa proximidade. O Roberto Santos disse o seguinte: a gente precisa de um candidato a prefeito em Tapetinga. O PMDB precisa colocar a legenda lá para alavancar a candidatura de governador aqui. E foi só por esse motivo que Michel registrou sua candidatura. Teve uma sublegenda também, a sublegenda 1, encabeçada pelo PMDB por Isaia Amorim, mas Michel aceitou essa incumbência em fidelidade ao partido e em fidelidade à pessoa do seu patrão e amigo, candidato a governador Roberto Santos. O candidato da situação era Clériston Andrade e vinha muito forte para vencer as eleições. O que acontece? Nós tivemos 5 candidatos a prefeito naquela eleição de 82.
Pelo MDB, ou PMDB, nós tínhamos o AGE, cujo vice era Zildo Carvalho. Tínhamos a sublegenda com Isaia Amorim, cujo vice era Rômulo Coelho. E pela situação, 3 candidaturas, né? Felício Brito, cujo vice era Fernando Barcelos, que infelizmente faleceu naquele acidente de helicóptero no dia 1º de outubro de 1982, e hoje é 1º de outubro também, coincidentemente uma data trágica. A outra legenda era encabeçada por Evandro Andrade, que havia sido prefeito e tinha o apoio do então prefeito José Vaz Espinheiro. Evandro de Andrade tinha como vice o doutor Renato Leite, que havia sido vereador. E em outra legenda nós tínhamos o consagrado político Américo Nogueira, que tinha como vice Otávio Lacerda Rolim, que já era um político experimentado. Ou seja, Michel, a primeira disputa dele de prefeito, num partido da oposição ao governo federal e ao governo do estado, concorrendo sem dinheiro, ele só foi para marcar presença, só que a campanha cresceu de uma forma tão grande que eu me lembro, Gilson, que eu tinha 13 anos de idade, eu estava no salão do saudoso Oswaldo Rocco. Oswaldo Rocco era um barbeiro muito conhecido aqui em Itapetinga. Ele tinha um salão dele, Salão Azul, ali na Avenida Cinquentenário, né, ali onde é a Mila Pizzaria agora, em frente onde era o Coliseu. E Oswaldo Rocco estava lá e eu era engraxate, eu engraxava sapato e nas barbearias era muito comum a gente engraxar sapato. Eu me lembro, como hoje, que tinha um fazendeiro fazendo a barba e eles estavam conversando sobre a política. E esse fazendeiro que estava fazendo a barba falou: olha, se Michel não ganhar essa eleição, ninguém mais ganha. Eu fiquei admirado, eu falei: poxa, Michel é forte. E Michel, de fato, venceu aquela eleição, ganhou. E assim, se Michel tivesse mais 174 votos, a soma dos seus votos, a totalidade dos seus votos, seria superior à totalidade dos votos de todos os outros candidatos juntos. Só faltaram 174 votos para que Michel tivesse mais votos do que Isaia, Felício Brito, Américo Nogueira e Evandro Andrade, esses que eram nomes tradicionais na política de Itapetinga. E falando da data de hoje, Gilson, dia 1º de outubro, aquele trágico acidente que vitimou 13 políticos, quando o helicóptero se chocou com a Serra da Muquiba, ali na Serra Pelada. Eu me lembro, hoje completa o quê? Mas vai fazendo as contas aí. O que acontece? Michel, 82. Michel, em 1982. Michel, ele ia realizar um comício na Nova Itapetinga, na Avenida Gerson de Oliveira. Eu me lembro como hoje, eu tinha quase 13 anos de idade. A gente pegava carona em cima dos carros, das caminhonetes, dos jipes, das rurais, para ir assistir o comício. E aí era a oportunidade que a gente tinha de andar de carro, né? E aí nós estávamos lá para assistir, aqueles meninos do Rola Pode, para assistir o comício de Michel, na Nova Itapetinga. Me lembro como hoje, muita gente para o comício. Michel, no palanque, ele falou o seguinte: ó, nós não vamos realizar o comício porque aconteceu um acidente assim e tal, e vitimou os políticos. Ele citou o nome de Clériston Andrade, que era candidato a governador e tal. Eu fiquei admirado porque ele era da oposição a todos aqueles que estavam no acidente, mas teve a ética política, moral, a dignidade de suspender aquele comício que já tinha o povo todo ali esperando para os candidatos falarem, em consideração, né, as vítimas e as famílias das vítimas daquele acidente. Então, Gilson, é assim, Michel venceu a primeira eleição em 1982, governou de 83, que ele assumiu no mês de março de 83, até o ano de 1988, 6 anos em sua primeira gestão. Beleza, vou pedir para a nossa produção aqui, porque a gente... nós estamos com os equipamentos aqui divididos. Vamos pedir para a nossa produção ligar o link, né? Se o link estiver desligado, ligar o link, monitorar direitinho, porque o sinal não está chegando aqui.
Mas, Maurício, assim, eu fiquei muito feliz, né, em você ter aceitado o nosso convite e você dando, assim, uma verdadeira aula de história da nossa cidade, né, nesse momento, assim, tão triste aqui do município de Itapetinga. E você falou aí em relação ao acidente, né, coincidentemente o acidente que fatalmente aí várias pessoas, né, perderam as vidas, né? 13 pessoas perderam as vidas justamente no dia 1º de outubro de 1982, né? Portanto, são várias décadas aí e nesse exato 1º de outubro, 43 anos, né? mais de 43 anos, exatamente nesta data, morre um dos grandes expoentes, né, da política itapetinguense. E assim, curioso que ele viu, né, a ex-deputada já falecida também, lamentavelmente, a mãe do ex-prefeito Rodrigo Age, né, a saudosa Virgínia Age, foi eleita, né, vereadora e depois foi eleita deputada estadual. Michel Age também pôde ver o neto, né, o neto Rodrigo Age, ex-prefeito de Itapetinga, ser prefeito do município, ser prefeito da cidade. E assim também ele conseguiu ver, né, o filho, né, Eduardo Age, sendo também prefeito do município de Itapetinga. Maurício, nós temos, inclusive, alguns registros, né? Ao longo desses 16 anos, eu fico muito feliz em poder estar registrando momentos especiais da história de Itapetinga, né? E para a gente foi um momento muito especial ver, né, registrar, inclusive com o saudoso Nivaldo Viana, né, que na posse lá de Rodrigo, na época, né, ele entrevistou o Michel e foi um momento muito emocionante na história de Itapetinga. E nós temos esse registro, né? Eu vou pedir aí para nossa produção colocar aí esse vídeo no ar, né? São 2 vídeos aí na sequência, né? Tem Rodrigo falando e também tem Michel falando a respeito da vitória, né, de Rodrigo nas eleições de Itapetinga no ano de 2016. O ano 2016. Falou em história aqui, é com Maurício Gomes. Por favor, produção. Itapetinga, ao longo dos últimos anos, perdeu o seu protagonismo político, perdeu a sua posição de destaque regional. E nós, Erzen, como prefeitos do sudoeste da Bahia, eu do médio sudoeste, nós temos a obrigação de trazer e de fazer de volta nossas cidades representativas. Essa é a nossa missão e eu espero que após os 4 anos a qual nós estamos sendo diplomados hoje, nós possamos ter uma Itapetinga representativa em nível estadual novamente e que traga à sua população todos os benefícios decorrentes desse protagonismo. Eu hoje gostaria de saudar a meu avô, Michel Age, emocionante nesse instante a palavra do prefeito Rodrigo Age, e o povo não deixa ele parar diante da emoção, da esperança. Isso é muito bom. Aplausos incessantes e apupos em favor do prefeito Rodrigo Age. Veja bem, Michel, nós consideramos o Renan Pereira e o prefeito Rodrigo como um só prefeito, uma vez que eles vão trabalhar lado a lado. Eu acho que sim. Eu acho que nós, não é só Renan e Rodrigo, é Itapetinga e Rodrigo e Renan que vão estar unidos pelo benefício dela. Isso que eu espero. Estamos no limiar dessa administração que está saindo. Uma nova esperança toma conta de Itapetinga, que é na pessoa do jovem prefeito Rodrigo Age. Então, a gente agradece ao prefeito, como sempre, o ex-prefeito, mais eterno prefeito, Michel Age. Muito obrigado pela entrevista. A TV Catolé e a Rádio Cidade lhe agradece, porque nós visamos lá a emoção que tomou conta do senhor prefeito e de nós também. Eu quero lhe agradecer e lhe dizer que eu sempre tive você como um dos melhores radialistas, um dos homens mais sérios da imprensa. De forma... Obrigado, Michel Age, pelos elogios a nós. Portanto, aí são
registros históricos, né? Foi de um momento muito especial na história da política de Itapetinga, na história dos Ages, né? Rodrigo Age, filho da saudosa Virgínia Age, filha, né, do agora também saudoso Michel Age. E Michel teve um outro filho, né? Além de Virgínia, além de Eduardo, teve Paulo, né? Que também, tragicamente, se foi assim, prematuramente, né? Ô Gilson, realmente, Michel, os 3 filhos, né? Paulo, Eduardo, Jorge e Virgínia, Alice. Foi um acidente a cavalo, né? Eu me lembro que nessa época eu estava em São Paulo e as notícias não corriam assim instantaneamente, né? Mas aquilo abalou muito Michel, inclusive há quem diga que ele pensou em renunciar ao mandato, porque não é fácil, pela lei natural, os filhos é que enterram os pais, né? E ele enterrar uma vida tão jovem, tão promissora, que ao contrário de Eduardo, que não se envolvia muito diretamente com a política, dizem que o Paulo Age era muito político, né? Era assim uma pessoa que seria naturalmente um sucessor de Michel. E abalou Michel, ele até se afastou por um período, Zildo Carvalho, que era o vice, assumiu, né? E ele passou por alguns perrengues. Eu digo sempre que Michel, agora no final da sua vida, estava tendo essas dificuldades com a questão da memória mais recente. Ele tinha uma memória remota muito boa, mas eu digo que a perda de Virgínia, que era a filha do coração dele, né? A filha única, mulher, quando Michel perdeu Virgínia, aquilo ali abalou muito ele, esse processo, né? Aí foi acelerado, né? A saúde dele começou a ficar comprometida por conta dessa perda. Então, mas dentre outros percalços, Michel viu ao longo da sua trajetória a perda de grandes amigos dele que o ajudaram a construir sua carreira política, e ele sempre citava isso, né, de nomes de pessoas que o ajudaram a ser o que ele era e que iam deixando essa vida ao longo dessa trajetória. Então, eu estava falando hoje exatamente isso. Michel, a gente pensa assim, poxa, Michel fez sucessor, fez a filha vereadora e deputada, fez o neto prefeito, fez Eduardo prefeito também, o filho. Mas não são só os filhos, né? Não é só no seio da família que Michel fez sucessor, não. Michel criou, né? Construiu grandes políticos ao longo dessa trajetória, pessoas que são lideranças e que foram forjadas ao longo da trajetória de política de Michel. Eu nunca exerci um cargo eletivo, mas eu digo, por exemplo, quem me botou nesse negócio de política foi Michel. Eu era presidente da Associação dos Moradores do bairro Ecosane, né, que era o Parque Residencial Itapetinga, e a nossa amiga Jesuína Gesi, esposa do saudoso Orlando Pial, fazia parte da nossa chapa lá. A Precom me colocou nesse negócio de eleição de bairro, e Gesi um dia chegou lá e falou que Michel queria conhecer aquele rapaz que estava presidindo a Associação de Moradores da Ecosane. Gesi me levou na casa de Michel, ele me parabenizou e falou: quero você no PMDB. E já estava com a ficha, e abonou essa ficha. Pena que a gente não tinha esse negócio de celular para fazer a foto. E abonou a minha ficha de filiação ao PMDB no ano de 1998. E em 2000 ele pediu que eu saísse candidato a vereador, e eu saí candidato a vereador pelo PMDB. Obtive 267 votos naquela oportunidade. Então, Michel teve esse cuidado também de colocar, de apresentar pessoas dentro do cenário político, pessoas que tiveram bastante projeção de liderança e conseguiram posições de destaque dentro da política do município de Itapetinga. Ok, Maurício, dando sequência aqui ao nosso bate-papo, né, nesse momento tão triste, né, da história de Itapetinga, da história política, né, da cidade. Eu posso falar da nossa cidade, posso falar de minha cidade, que hoje sou cidadão itapetinguense também, a graça do nosso amigo ex-vereador Alfredo Cabral de Assis, né, me agraciou aí com o título de cidadão itapetinguense. Nós temos também, Maurício,
um momento em que Eduardo, né, no dia que ele foi empossado, dia 1º de janeiro agora de 2024, nós da TV Catolé registramos esse momento, né? E eu lembro muito bem, pós a posse dele, um depoimento que ele deu, né, numa entrevista coletiva que ele cedeu à imprensa, lá no comitê da campanha. Eduardo comentou que do nada, assim, seu Michel Age chegou e o parabenizou. Saindo do quarto. Então, saindo do quarto, olha, parabéns. Portanto, eu vou pedir a nossa produção aí para rodar, né, esse material que nós registramos. Primeiro, né, a posse de Eduardo, né, na sequência aí, viu, produção? A posse de Eduardo em frente ao Paço Municipal, na cerimônia que foi realizada no Paço Municipal. E na sequência aí, Eduardo citando, né, esse momento tão emocionante, né, que ele ficou assim bastante emocionado. Que Deus abençoe Itapetinga, nossa gente e todas as decisões que tomaremos nos próximos anos. Que Ele nos guie e que nos dê sabedoria para fazer sempre o melhor. Muito obrigado. Falou nosso tiozão, o prefeito Eduardo Age. Anteontem tive uma cena emocionante. Ele está desinteressado por algumas coisas, mas a política renova ele. E eu cheguei na casa dos meus pais para, né, ali comemorar, dar um abraço e tal. Mas surpreendente. Quando eu recebi o abraço de minha mãe, ele não estava, ele foi chegando na sala, eu olhei para ele, ele disse, meus parabéns. Olha, não tem... Nada paga. Eu fiquei assim, olhei para minha mãe, ela olhou para mim e falou, como ele saiu com isso assim, do nada? Surpreendente. Já valeu muito a pena, só isso aí já valeu muito a pena a minha decisão, a minha atitude. Tá aí então esse registro, né, que nós tivemos assim a felicidade, né, de estar mais uma vez aí contando a história de uma geração, né, na política de Itapetinga, né? Portanto, são assim momentos, né, que ao longo desses 16 anos, né, a gente vem registrando, né? Eu assim, eu tinha um registro, acho que foi um dos últimos discursos de Michel Age. Mas aí, meu amigo, eu acabei, infelizmente, você que trabalha também com audiovisual, né? Você sabe que a gente vai em espaço e tal. E aí eu acabei passando esse material para um local e eu não tive mais acesso, né? Mas foi um dos últimos discursos, assim, do ex-prefeito e ex-deputado Michel Age em vida, né? Acho que foi até na campanha de 2016, inclusive na Praça Derivale, né? Onde a primeira, na eleição de Rodrigo, que ele foi eleito. Virgínia ainda estava viva, bastante debilitada, mas estava acompanhando, não discursou, mas estava acompanhando lá a movimentação. Mas a gente fica feliz, assim, e está registrando a história, né? Da história da política de Itapetinga, em especial, né, dos Ages, né? Portanto, esses registros aqui, nessa homenagem que a gente faz, né, ao ex-prefeito e ex-deputado Michel Age. Importante o trabalho da imprensa, né? Você também que é radialista, né? Os colegas de profissão também, inúmeros, né, registros, né, que estão aí pela internet. E a gente está catando aqui alguns registros que a gente fez através aqui da TV Catolé. Importante o trabalho da imprensa, né? Ô Gilson, com certeza. Nós temos, por exemplo, porque a internet e o smartphone, né, o telefone inteligente, já foi da segunda década do século atual, né, do século 21. Mas eu, por exemplo, embora perdi também algumas coisas, tenho muita coisa lá em gravação de entrevista de rádio, que antes do YouTube o rádio é que reinava, a gente guardava tudo, né? Então, assim, de fato, isso é bom porque ajuda a manter viva a história. Eu queria falar um pouquinho sobre como que Michel se consolidou como liderança. Um cara que não pretendia ser candidato a prefeito,
foi candidato a prefeito, sem pretensão de vencer, venceu e venceu muito bem. E o primeiro mandato dele, ação de 6 anos, Michel revolucionou. Isso porque Espinheira, que era o líder até então, era o maior líder político da Tapetinga, há uma música de Mão Branca que ele fez, Morte de Espinheira, que chama Chorou, a cidade chorou porque perdeu seu grande construtor. De fato, Espinheira expandiu a cidade, construiu obras importantíssimas até hoje para a cidade de Tapetinga, mas Espinheira não teve tempo ou recurso para poder sanear e pavimentar. Quando Michel assumiu em março de 83, Itapetinga tinha muitos bairros com esgotos correndo a céu aberto. Exemplo da Nova Itapetinga, da Vila Isabel, Vila Riachão, bairro Primavera, Clodoaldo Costa. Tudo isso aí não havia pavimentação. Eu sou do Rola Pote, nasci e cresci lá. E eu me lembro que eu estudava no Educandário São José e a gente descia do Primavera para ir para o andar debaixo de poeira, imagine, até a entrada da Praça Deire Vale, ali a chamada Avenida Cinquentenário hoje, que era a Avenida Tarantim, era lama e poeira. Michel pavimentou toda aquela avenida, construiu a rótula dos pioneiros, que ficou conhecido como Pracinha do Superlá, depois Pracinha do Rondelli, hoje Praça dos Pioneiros, rótula São Félix, né? E aí, Primavera pavimentou e fez saneamento básico na Nova Itapetinga também. E Michel, havia uma deficiência de salas de aula no município de Itapetinga. Michel construiu várias escolas, ele alugou várias garagens para colocar os alunos para estudar, enquanto construía e reformava as que existiam. Ele construiu no primeiro mandato a escola Semíramis Andrades, Cisaltina Fernandes, Esté Ferraz, Rosalina Vesper, Simval Palmeiras, né? E outras. Construiu lavanderias, construiu a Central 1 de abastecimento, né? Isso sem a gente falar aí nessa questão que a gente colocou aqui do saneamento. Itapetinga recebeu na gestão de Michel, na primeira gestão, o título de a cidade mais limpa do Nordeste brasileiro. E quem deu esse título não foi Itapetinga, foram pesquisadores que vieram de fora. Então, a cidade tinha os alunos todos devidamente fardados, inclusive o teto salarial dos professores do município de Itapetinga era superior ao dos professores do estado, que ele conseguiu essa colocação. Então, foi uma gestão de destaque sem recurso do governo do estado, tanto que ele cunhou o lema de sua administração como em convênio com o povo, ou seja, o convênio dele não foi com o governo do estado, foi com o povo, e foi assim que ele conseguiu se estabelecer. Só não foi reeleito prefeito em 1988 porque não era permitida a candidatura à reeleição, mas ele apoiou um ilustre desconhecido da política municipal, José Marcos Guzmão, e o fez prefeito de Itapetinga. Maurício, existem assim inúmeros registros na internet, inclusive eu quero até aqui fazer um relato, né? Um registro, na verdade, de um trabalho, né, que foi feito em áudio, né, do nosso amigo Duval Júnior. Não sei se você teve acesso a esse material, e onde Michel, né, contando, né, a respeito da trajetória dele quando chegou aqui em Itapetinga. Esse material está em áudio. E assim, eu quero fazer esse registro porque eu gosto de fazer justiça para as pessoas que fazem, né, um bom trabalho, né, porque eu também fiz um registro desse, eu tenho um depoimento de Michel. Amanhã a gente vai rodar aqui, a gente vai produzir ainda esse material. Esse material foi feito para uma gincana, né, do Savina, e eu preciso fazer uma compilação, né, ele contando também em vídeo, né, a vida, né, a trajetória dele, como chegou aqui na cidade de Itapetinga, que ele era vaqueiro, né? Ele era vaqueiro, depois foi o gerente de fazenda, né? Vendedor de gado gordo, né? E tem toda uma história, né, na sociedade itapetinguense, como o Maurício acabou de falar, ajudou a construir a cidade de Itapetinga, a loja maçônica, né,
ao construir aí também o Parque de Exposições juntamente com o Jovino Oliveira, ajudou na primeira exposição de Itapetinga. Eu lembro que ele conta, né, que ele carregava as palhas, né, que naquela época, onde hoje são os toldos, né, que antigamente as barracas, né, hoje tem uma mega estrutura, mas antes era coberto de palha, né? Quem vê hoje não imagina como era. Hoje, você falando aí desse registro aí, desse belíssimo trabalho feito de Durval Júnior com o próprio Michel, esse CD foi lançado em 2019, eu estava em Portugal, que eu morei um ano em Portugal. Quando eu cheguei, procurei Durval. Rapaz, você vai me dar uma cópia daquele CD? Ele me deu 3 cópias. Obrigado, viu, Durval? Mas isso já bem depois, o que acontece? Você não encontra muitos computadores com drive de leitura de disco, né, de CD. Mas eu comprei um computador que tinha e aí fui empolgado e coloquei. Eu coloquei, ele enganchou e está enganchado até hoje lá. Eu não levei o computador para tirar e tal e nunca tinha ouvido. E aqui eu quero fazer um registro, você falando de justiça, agradecer a Ana Oliveira, ela que é a responsável, né, assessora de comunicação da Câmara Municipal de Itapetinga, uma mulher competentíssima no que faz. E eu comentando com ela essa semana, eu falei, olha, o que eu falo sobre Michel pode até estar no disco, eu tenho coisa no disco que eu não sei, porque eu não vi esse disco que Durval gravou. E eu falei que o meu ficou enganchado, ela falou, Maurício, eu vou conseguir fazer para você uma cópia digital. E olha aqui, ó, vou me arrepiar aqui, ela me mandou isso ontem. Ontem eu fui dormir ouvindo isso. Quer dizer, eu estou com esse CD lá enganchado no computador há tempo. E eu vi hoje, eu agradeço a Ana por ter esse cuidado de ter conseguido me mandar essa cópia digital. Eu não sei se eu conto. Conta. Foi você que gravou? Foi assim, ela pediu para que eu pudesse recuperar, né? Porque hoje ninguém tem mais drive para ouvir CD, exato. né? O meu tem, mas tá lá com disco Aí enganchado. assim, a gente numa situação como essa, a gente tem que ir na fonte, né? Tem que ir na fonte. Aí eu liguei para Durval Júnior e ele me conseguiu o arquivo digital, aquele que você ouviu ontem, eu passei para a Ana e a Ana acabou passando para você. Então, os meus agradecimentos são extensivos a você e eu poderia ter pedido isso para Durval, que Durval é meu amigo e irmão, tem um carinho imenso. Mas assim, eu nunca pensei, eu conversando com a Ana, ela falou, se eu conseguir, eu te passo, e me passou. E eu agradeço aqui a você, porque de fato é um registro importante, a história de Itapetinga. Hoje teve uma pessoa comentando comigo, falou, poxa, Maurício, você conversa assim sobre a história de Itapetinga, de memória, em rascunho e tal. Eu falei, moço, é o hiperfoco, né? Eu acho que eu sou autista e meu hiperfoco é a história de Itapetinga. Quando você tem paixão pelo que você faz, você assimila facilmente as informações. E eu, graças a Deus, até pelo fato de escrever, reescrever, estar sempre pesquisando a história da cidade, em mim não resume a história de Itapetinga, mas graças a Deus a gente tem muita informação, principalmente nesse contexto sociopolítico, econômico e administrativo. A minha pegada literária vem com essa cronologia, né? Então, graças a Deus, a gente tem que contado também com pessoas que têm nos ajudado ao longo dessa trajetória. Tem um momento também, eu vou pedir para a nossa produção preparar aí também, Maurício, onde Michel se emocionou bastante, né? Onde ele viu, né, Duduzinho, que hoje é um dos nossos comentaristas especiais, né, nas transmissões aí da TV. Duduzinho, ele na gincana lá do Colégio Savina, né, também conhecido como Save Cultura, ele em uma das equipes, inclusive, você estava lá no dia, né, onde Dudu representou Rodrigo, né, que foi assim uma vitória avassaladora, né, esmagadora aí, na campanha de Rodrigo em 2016, e foi um momento assim, Eduardo, né, Dudu Age discursando assim, imitando o Rodrigo, e foi assim um momento emocionante, né? Eu vou pedir para nossa produção aí recuperar essas imagens aí e vamos acompanhar a partir de agora. Michel Age se candidatou ainda uma vez, mas foi derrotado pelo candidato do PT, José Carlos Moura. Parecia o fim da era Age no município.
se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, gira, bailando no ar. O jovem político não deve ser limitado pelas fronteiras, deve ser um internacionalista, baseado nos exemplos vitoriosos de uma realidade palpável na luta contra a injustiça e todas as formas de opressão dos sistemas injustos. Somos um facho de luz, unidos no mundo ideal, um espelho aos povos de Tapetinga, aos povos oprimidos do mundo que lutam por sua liberdade todos os dias. Os jovens devem ser românticos, idealistas inveterados, quase utópicos, mas capazes de mostrar que uma nova sociedade é possível. Cabe ao jovem político trabalhar todos os dias, aumentar os seus conhecimentos sobre o mundo que o rodeia, colocando sempre os problemas da cidade como seus próprios problemas. E assim, com o passar dos anos, de muitos sacrifícios e de muitas vezes termos estado à beira da destruição, teremos criado, junto com os povos, uma sociedade melhor, o nosso ideal. E não diga que a vitória está perdida. Aí vocês acabaram de acompanhar, né, um dos registros, né, do ex-prefeito e ex-deputado Michel Age, ele prestigiando numa apresentação do seu neto, Dudu Age, ao lado, né, do seu filho Eduardo Age, e agora então prefeito do município de Itapetinga. É a história contando a história, né, Maurício? Você que é historiador, me explica isso aí, que senão vai dar um bug aqui. Não, e inclusive eu estava lá, né, naquele dia, foi de fato, Gilson, muito interessante, né? E a gente vê agora o Duduzinho aí já com 17 anos e a gente vê que ele tem esse foco na política, tem muito interesse pela política. E um fato aqui, quando nós reabrimos o Museu de Arte e Ciência da Tapetinga no dia 11 de agosto de 2023, aí Michel estava lá, Michel já estava assim, com essa perda, né, de memória e tal. E aí tem a galeria lá dos ex-prefeitos. Aí eu perguntei para ele quem é esse aqui, ele era a foto dele, ele se identificou. Aí ele, quem é? Aí Orlando falou, é você, moço? E quando eu mostrei a foto de Rodrigo Age, aí eu falei, e esse aqui, quem é, Michel? Ele olhou, ele falou, é Dudu. Ele confundiu o Rodrigo na foto com o Dudu, né? E Dudu, de fato, você veja um texto longo e o menino conseguiu se desenvolver, pequeno ainda, quer dizer, ele está com 17 anos, ele está com 8 anos de idade, né? E, assim, é mais um que tem a possibilidade muito grande de dar sequência a essa tradição do nome Age em Tapetinga. As pessoas falam, poxa, mas não tem outro nome, outra família. Existem outras pessoas que podem, que devem concorrer nas eleições futuras, mas o legado de Michel o habilitou, né, a fazer essa sucessão no seio familiar, mesmo porque os filhos tiveram interesses, né, em participar efetivamente da sua administração. Então, é um registro aí, eu estou assim, já apaixonado por essa live aqui, que vai se transformar em um vídeo
trazendo aí esses depoimentos e esses vídeos aí complementares. Parabéns, viu, Gilson? A gente que agradece, né, a oportunidade, né, de registrar esses momentos assim aqui na cidade de Itapetinga ao longo, né, desses 16 anos. Meu amigo Maurício, vou pedir para o nosso câmera deixar essa câmera nessa posição aí e eu vou pedir para a nossa produção aí mostrar, viu, produção? E o nosso câmera, o William aqui, que vá lá na câmera 1 e dê uma girada lá, porque o ginásio aqui já está bastante lotado, né? Tá lá, a gente vai precisar, vou pedir para nossa produção aí mostrar aí essas imagens, né? Lá do ginásio lotado, né? Vou pedir para nossa produção e dar uma olhadinha, né? E dar uma girada lá, onde as pessoas estão velando aqui o corpo, né? Várias pessoas, né? Aqui no ginásio poliesportivo de Itapetinga, né, o complexo poliesportivo, vai ficar pequeno. Foi uma estrutura. Anteriormente foi comentado que o velório seria lá na Câmara de Vereadores, mas Ô, Gilson, eu não sei de quem foi a ideia de colocar o velório aqui no ginásio de esportes. Eu pensei que seriam em 2 locais, ou na Câmara de Vereadores ou na loja maçônica, uma vez que o salão nobre ali da loja maçônica, onde habitualmente são velados os corpos de maçons, tem o nome dele, Salão Nobre Michel Age. Mas o ginásio agora, as pessoas começam a chegar e amanhã, no período da manhã, quando se dará o sepultamento, eu tenho certeza que o ginásio também ficará pequeno, tanto essas cadeiras aqui dispostas na quadra, quanto as arquibancadas da quadra, com certeza estarão lotados, porque será o adeus a um grande líder político e não só apenas líder político, a um grande gestor, um cara que contribuiu de forma muito impactante para que Itapetinga fosse o que ela é hoje. Então, acertada a escolha de velar o corpo de Michel aqui, de parabéns às pessoas que optaram por esse local. Portanto, estamos aqui conversando com o historiador, ator e autor Maurício Gomes, né? Estamos mostrando aí imagens aqui ao vivo, direto do complexo poliesportivo, né? Aqui da cidade de Itapetinga, no velório desse grande líder. O corpo chegou aqui por volta das 18 horas, um cortejo que partiu da Pax Perfeição lá no Quintas do Morumbi e percorreu até aqui o ginásio de esportes, né? Várias pessoas, muitos carros, muitas pessoas, carros de som. E tem uma história interessante aí, Maurício, que a música, né? Que se consagrou-se na voz aí de Edgar Mão Branca, né? Que Gabiraba, né? Essa música se consagrou não só principalmente na voz de Edgar Mão Branca e de outros grandes artistas também, e isso marcou, né? Quando se canta a música Gabiraba, todo mundo lembra de Michel Age, né? Ô Gilson, exatamente. Michel Age teve um jingle muito interessante, né? De Michel na primeira eleição dele, de 1982. Eu posso cantar um pouquinho aqui? Aí o jingle era mais ou menos assim, eu sei de cabeça, né? 15 de novembro vem aí e Michel Age vai agir, Itapetinga agora vai crescer, com Michel Age do PMDB, mais emprego para o povo, mais progresso para a cidade. Dessa vez Itapetinga terá um prefeito verde, Roberto Santos na Bahia vai vencer, com Michel Age do MDB. Roberto Santos na Bahia vai vencer, com Michel Age Itapetinga vai crescer, e cresceu mesmo. E hoje não, uma campanha tem 500 jingles, né? Naquela época não, se contratavam pessoa para fazer. E na eleição seguinte, em 1992, quando ele concorreu com o Dr. José Otávio Curvelo, Mão Branca já tinha feito sucesso com uma cantiga de roda antiga que Mão Branca regravou. Mão Branca regrava umas cantigas de roda e dá uma versão
maravilhosa sempre. A Barquinha, uma prova disso, o Lencinho da Lavadeira, né? E Mão Branca tinha gravado essa música, bebeu, Gabiraba, lá no bebedouro, Gabiraba, meu chapéu caiu, Gabiraba. Tanto que essa música ela teve uma repercussão tão grande que ele homenageou essa música colocando o nome do seu espaço de eventos, Gabirabão Eventos. As pessoas pensavam que era homenagem a Michel, não era homenagem à música que o projetou. E aí o que acontece? Quando Michel pediu para ele um jingle na eleição de 92, ele fez uma paródia em cima dessa música. E era mais ou menos assim: o voto é meu, Gabiraba, já sei quem eu dou, Gabiraba, vou votar em Michel, Gabiraba que é trabalhador, Gabiraba. Quando ele fez isso, quando ele fez esse jingle, e tinha outras partes lá, né? Aí o que acontece? Todo mundo gostou do jingle. Aí a pessoa perguntava assim: e aí você vai pro comício onde? Hoje eu vou pro comício do Gabiraba, por causa do jingle. E nesse negócio, vou pro comício do Gabiraba, acabou pegando. Aí deixou de ser um jingle, de ser a música, e passou a ser o símbolo político de Michel. E posteriormente, quando ele perdeu a eleição com Romulo em 96, Zé Otávio assumiu. Zé Otávio, ele viajava muito para buscar recursos em Brasília, em Salvador, e às vezes as pessoas não encontravam o Zé Otávio na prefeitura e perguntavam: pô, esse prefeito só anda viajando, e perguntava assim: cadê o prefeito? Aí o pessoal: aquilo ali é um bacalhau, rapaz, é igual cabeça de bacalhau, ninguém vê não. O negócio de falar é igual cabeça de bacalhau, ninguém vê, começou a se chamar Zé Otávio de bacalhau. Aí ficou esses dois símbolos políticos: Michel Age, o Gabiraba, e Zé Otávio, o bacalhau, a exemplo do que era na época de Espinheira e o sapo, né? Que Espinheira era o jacaré e o padre Altamirando era o sapo. Mas esse jingle aí, Gabiraba, marcou de forma positiva a trajetória política de Michel e criou uma nação, a nação Gabiraba. Nação Gabiraba. Dando sequência aqui ao nosso bate-papo, quando eu cheguei aqui em Tapetinga, Maurício, quando eu cheguei aqui em Tapetinga, recebi informação que a cidade tinha recebido um prêmio, né, na gestão do prefeito Michel Age, da Unesco, né, que uma das cidades mais saneadas, né, do interior da Bahia, né, 96%. Isso, 96% de saneamento. E ele investiu bastante no saneamento, né? Inclusive, eu estava ouvindo, né, a entrevista de Michel, que, nessa gravação que foi feita com o Duval, e ele comentando, né, que ele se sensibilizou em uma cena que ele viu os meninos brincando, né, na Avenida das Indústrias, com água, esgoto a céu aberto. Ele se sensibilizou com aquilo e ele falou, ele prometeu a ele mesmo que iria, no dia que ele fosse prefeito, ele iria cuidar, sanear Itapetinga. E isso ele fez. E foi uma marca de Michel, né? Não, e assim, além do saneamento, que ele fala que as pessoas falavam que você vai fazer obra que o povo não vê, que fica por baixo da terra. Estava preocupado com isso. Também, Gilson, os bairros periféricos, eu estou falando de bairro Primavera, que era conhecido como Rolapote, né? A Vila Isabel, Vila Riachão, a periferia da Nova Itapetinga, os bairros tinham verdadeiros lixões. A coleta do lixo era precária. Então, as pessoas jogavam lixo em determinado ponto, assim, na esquina, era muito comum. Em determinada esquina que tinha um estabelecimento comercial, uma venda, um bar e tal, e ali naquele terreno baldio se acumulava uma quantidade enorme de lixo. Isso era comum na cidade. Michel tratou também de não apenas sanear a cidade no que diz respeito a fazer a coleta do esgoto sanitário, infelizmente despejados, né, no Rio Catolé, porque não tinha outra alternativa, mas trabalhou também a coleta muito mais sistemática do lixo, né, dos chamados resíduos sólidos, né? E a gente depois, a gente pode falar um pouco depois, já na sua terceira gestão, desse projeto que ele queria, que era de tratamento do esgoto para não jogar o esgoto sanitário no rio. Quer dizer, desde a primeira gestão dele,
até a última, o desejo dele era sanear 100% a cidade de Tapetinga. Tá aqui o nosso amigo Maurício Gomes, nosso convidado especial aqui no início dessa nossa transmissão na noite desta quarta-feira, essa noite assim, esse dia tão triste, né, na história de Tapetinga. E eu estava conversando ali com algumas pessoas e igual a Michel age assim, acho que encerra um ciclo, né? Tá encerrando um ciclo, na sua opinião, grandes políticos assim, do interior da Bahia, a exemplo de Michel Age? Ô Gilson, é o que eu falei, Michel Age tem um legado político difícil de ser igualado e quase que impossível de ser superado. Por quê? Olha, Michel teve 3 mandatos de prefeito, 14 anos, né? Só que ele nunca teve um mandato consecutivo, apesar de que se ele fosse candidato à reeleição, ele seria reeleito. Por quê? Olha só, em 88, quando ele terminou a sua primeira gestão, não era permitida a reeleição, ele apresentou Zé Marcos Guzmão. Em 96, quando ele estava terminando a sua segunda gestão, não era permitida também a reeleição. Ele apoiou Rômulo Coelho, perdeu para José Otávio. E aí, o que acontece? Ele teve 3 mandatos alternados, mesmo assim conseguiu se eleger 3 vezes. Agora, quando a eleição foi permitida, a partir dos anos 2000, por exemplo, Zé Otávio foi o primeiro prefeito reeleito a ter 2 mandatos consecutivos. Zé Carlos Moura, que o sucedeu, teve 2 mandatos consecutivos. Rodrigo Age teve 2 consecutivos. E Michel Age não conseguiu sua reeleição. No momento em que podia ser candidato à reeleição, ele não conseguiu. Em 2008, ele perdeu para José Carlos Moura. Por quê? Michel estava ali encerrando um ciclo de ele mesmo estar à frente do executivo. Mas o seu legado fez com que o seu ciclo político não se encerrasse. Daí ele fez o neto, né, prefeito, o filho prefeito e a filha deputada estadual. Agora, assim, como é que alguém vai conseguir um feito desse? A partir de 2028, por exemplo, vai ser a última vez que um prefeito poderá ser candidato à reeleição. Por exemplo, aqui falando de Tapetinga, Eduardo Age é o atual prefeito. Ele vai poder se candidatar à reeleição em 2028. Só que quem for reeleito ou eleito em 2028 vai ter um mandato de 6 anos também. A exemplo do que Michel teve, a exemplo do que Espinheira teve. Porque vai ser de 2028 a 2034. A partir de 34 não vai poder mais ser candidato à reeleição. Então uma pessoa, para ter esses 3 mandatos que Michel tem, ele vai ter que ter um mandato, deixar outro o suceder, tentar voltar de novo, deixar outro o suceder e tentar de novo. Então fica muito complicado alguém agora ter 3 mandatos de prefeito. E quem está mais próximo disso é Rodrigo, que é um jovem político, não tem nem 40 anos de idade ainda, já foi prefeito por 2 vezes, então ele pode ser candidato na próxima ou em outra eleição e conseguir o legado do seu avô, ter 3 mandatos de prefeito. Então, mas fora dessa possibilidade aí, vai ser muito difícil. Ok, grande Maurício Gomes, dando essa aula de história aqui pra gente, nessa transmissão ao vivo pela TV Catolé. Agradecemos aí os amigos que estão nos acompanhando agora, nos prestigiando. Ó, tem gente da Bahia toda aqui nos acompanhando, né? Nós temos agora para ler aqui, que vamos respeitar, viu? O Luciano Santos, nosso internauta assíduo aí nos acompanhando. As pessoas perguntando aqui, gente, Michel Age é pai do atual prefeito de Tapetinga, Eduardo Age, e avô do ex-prefeito da cidade, Rodrigo Age, tá? E também pai da saudosa Virgínia Age, ex-vereadora e ex-deputada estadual, e também do saudoso Paulo Age, né, que faleceu precocemente na década de 90, não foi isso? De 80. Na década de 80, né, o Paulo Age, que foi um acidente que ocorreu, questão de vaquejada, não foi? E acabou falecendo, né? Vamos abraçar aqui também um amigo Luciano, né? Tá lá em São Paulo acompanhando, tá aqui ele mandando meus sentimentos aos familiares de Michel Age. Ele complementa aqui, tá aqui ele falando 43 anos, né, do acidente com
os 11 políticos e 2 tripulantes, né? Opa, tinha gente, tanta gente assim naquele helicóptero, 13 pessoas no helicóptero. Quem mais aqui? Brenda Ribeiro, né? Tá aqui que triste, meus sentimentos aos familiares de Michel Age, né? Tá aqui a Brenda Ribeiro. Máximo, futebol base, acompanhando aquele Riachão do Jacuípe, meu amigo Marcos, né? Aí na cidade de Riachão do Jacuípe, acompanhando a gente, tá longe. Inclusive o Marcos... Longe, mas tá perto. Mas tá perto. O Marcos é que vai nos dar aí um suporte, né? No próximo domingo, na partida entre Itapetinga, a seleção de Serra Preta e seleção de Itapetinga lá no Bravo, né? Vamos contar com o apoio do nosso amigo Marcos. Valeu, Marcos, um abraço. O Júnior Silva ligado conosco também. Tá aqui nossos sentimentos aí pesados a todos os munícipes, amigos e familiares do nosso líder Michel Age. Está aqui o Júnior Silva, está aqui Luciano Júnior Alves, né, direto de São Paulo, acompanhando também aqui a nossa transmissão aqui da TV Catolé. Maurício, recentemente, né, o prefeito Eduardo Age esteve em Salvador, né? E ele, em um dos seus comentários, né, em entrevistas e tal, ele comentou o seguinte, que ele, entrevista inclusive até a TV Catolé, né? Até a TV Catolé. Eduardo comentou que, ao citar que ele era filho, né, do ex-prefeito e ex-deputado Michel Age, todo mundo cumprimentando e as portas começaram a se abrir lá em Brasília e muitos investimentos serão feitos aqui, muitas verbas, muitas emendas parlamentares virão para Itapetinga. Isso mostra o prestígio, né? Inclusive hoje, alguns comentários também de vários parlamentares lá no Congresso Nacional, falando a respeito do ex-deputado e ex-prefeito de Itapetinga, Michel Age. Portanto, é um grande legado na política e um prestígio também em nível nacional. Gilson, com certeza, inclusive quando nós falamos que Michel, ele, por conta da fidelidade partidária, não firmou nenhum compromisso com o governo de João Durval, né? Ele pegou ainda alguma coisa assim já no final do governo, nos primeiros 2 anos do governo de Valdir Pires, né? Mas o lema dele é em convênio com o povo, mas ele foi muito a Brasília, inclusive a construção das escolas da rede municipal mesmo, que nós citamos aqui, ele buscou recursos federais. E nesse trânsito, né, nessa ponte aérea aí com Brasília, ele firmou parcerias e consolidou amizades e relacionamentos políticos com grandes nomes da política nacional, e isso se estendeu por toda a sua vida. Michel é considerado na história de Itapetinga o maior transferidor de votos, tanto para deputado estadual, para deputado federal e para governador de estado. Você veja, por exemplo, nós falamos aqui da eleição de 1982, quando ele disputou pela primeira vez 5 candidaturas. Michel era o mais desconhecido do povão. Michel já era conhecido dos produtores rurais, do pessoal das entidades, mas o povão não conhecia. O povão conhecia Espinheira, conhecia Américo Nogueira, conhecia o doutor Renato Leite, conhecia Evandro Andrade, que havia sido prefeito e tal. Então Michel disputou com esses nomes conhecidos. E aí o que acontece? Ainda assim, ele, mesmo sendo desconhecido, ele conseguiu a sua eleição. Por quê? Porque Michel, ele teve um crescimento durante a sua campanha política, e a partir daí ele se consolidou nesse sentido. Mas ele não era conhecido. Espinheira era prefeito em 1982, apoiou Evandro Andrade. Evandro Andrade tinha sido prefeito e tinha sido um excelente prefeito de 73 a 76. Todo mundo referenda o mandato de Evandro. Ou seja, Michel concorrendo com um cara que havia sido um bom prefeito e que estava tendo o apoio do atual prefeito, concorrendo com Américo Nogueira, que já tinha 5 mandatos de vereador, era liderança política, e que tinha na sua chapa como vice Flávio Lacerda Rolim, que concorreu quase ganhando de Espinheira. Tinha numa outra chapa Felício Brito, que tinha como vice Fernando Barcelos, que era o dono de uma emissora de rádio, a única emissora de rádio da cidade. Olha com quem Michel estava disputando. Mas ele venceu essa eleição
e se consolidou. Por quê? Porque ele foi buscar apoio de grandes nomes e também buscou apoio de pessoas que ele havia derrotado, né, que ao longo da história o ajudaram a governar. Está aqui o nosso amigo Maurício Gomes, contando aqui a história do ex-prefeito e ex-deputado estadual Michel Age. Estamos ao vivo aqui direto do complexo esportivo aqui da cidade de Itapetinga. Pedimos aí a nossa produção que mostre aí o ginásio, né? As pessoas começaram a chegar, já está bastante lotado aqui, né? O antigo ginásio, o complexo, né? Esportivo aqui de Itapetinga. São imagens ao vivo, né? Que a gente está gerando aqui para vocês. Várias pessoas, né? Gabirabas, né? Gabirabas, e criou uma marca, né, Maurício? A Gabiraba já é uma marca, depois vem aí o Saruês com o Rodrigo, né? E, portanto, é uma marca, né? Um grande legado aí na política, né, itapetinguense. São imagens que vocês estão acompanhando aqui, direto aqui do complexo poliesportivo aqui do município de Itapetinga, tá? Várias autoridades, também personalidades aqui, amigos, né, do ex-prefeito e ex-deputado, né? E vamos agradecer aqui ao nosso amigo Maurício, viu, Maurício, pela sua participação aqui com a gente. Aqui, eu quis muito que você viesse falar um pouco, né, a respeito de quem foi Michel Age, né, falar um pouco do seu legado, da sua história, né, para as pessoas que estão acompanhando a nossa transmissão conhecerem, né? Ninguém melhor aqui. Claro que existem outras pessoas que conhecem muito bem a história de seu Michel Age, mas você é escritor, já escreveu dezenas de livros, né, a respeito de Itapetinga e Espinheira. Vai lançar um livro agora também, né? Vai lançar um livro agora. Deixa eu falar desse livro. Sim, aqui, fique à vontade. Como é que é o livro? Ô Gilson, então, eu tenho 12 livros publicados, né? 4 deles são referentes à história de Itapetinga. Itapetinga, quero te conhecer, 1, 2, 3 e 4. Mas cada edição a gente atualiza, né? E escrevi também a biografia de Espinheira, ou seja, dos 2 grandes nomes da história política de Itapetinga. O meu livro, Nada a Perder Mesmo, eu estaria lançando depois de amanhã, ali na Biblioteca Municipal, mas eu adiei o lançamento para a próxima semana, a próxima sexta. Quero contar com a compreensão de todos os meus amigos, que com certeza estariam lá depois de amanhã, no dia 3. Nós estamos adiando para a próxima sexta-feira, exatamente por conta dessa perda que nós tivemos. A cidade está em luto. Aí teve gente que falou comigo, mas Michel vai ser sepultado amanhã às 11 horas, o lançamento é na sexta. Não, Michel vai ser sepultado amanhã às 11 horas, mas nós estaremos com o nosso coração em luto, enlutado, pela memória desse grande líder tapetinguense. A cidade vai ter luto decretado de 7 dias e nós não vamos ousar lançar um livro, ainda que não seja um evento festivo, lançar um livro no dia após o sepultamento de Michel Age, que, como eu disse, foi a pessoa que me inseriu dentro do contexto da política de Itapetinga. Então vai ficar para a próxima sexta-feira. Maurício, muito obrigado, tá? Sua participação aqui nessa transmissão, nessa prévia aqui. Como eu disse antes, eu quis muito que você viesse, assim, insistir, né, para que você viesse, estava em casa, né? E a gente, Maurício, tem como vir aqui. Eu te agradeço do fundo do coração, né, por ter vindo aqui, ter atendido a nossa solicitação, tá, para contar a história aqui de Michel Age. Muito obrigado. Outras oportunidades aí virão para você contar mais histórias sobre Itapetinga. Inclusive, perto lá da minha rua, onde eu moro, lá no bairro onde eu moro, tem uma rua, a Avenida Flamengo está sendo concluída e tem uma história. Mas você não vai contar agora, vamos deixar para uma outra oportunidade. Tem muitas histórias. Outro dia ele teve no programa de Zé Elias e rendeu o programa com as histórias de Itapetinga. E assim, eu terei assim a felicidade, brevemente, fazer o convite a você aqui, para brevemente você contar um pouco mais das histórias de Itapetinga e deixar registrado aí para a posteridade. Maurício, muito obrigado, tá, pela sua participação aqui nessa transmissão, tá, e nesse momento tão triste da história política de Itapetinga. Ô Gilson, eu que agradeço. Apesar de ser um momento triste, eu me sinto honrado de estar fazendo parte desse registro, porque essa transmissão ao vivo aqui, mesclada com esses vídeos que você colocou aí, vai ficar para a posteridade.
mostrando que Michel não se constituiu como a maior liderança política de Tapetinga do nada. Foi com serviços prestados a essa nossa terra. Eu que agradeço, muito obrigado e um abraço a todos. Valeu, já são 2 horas de transmissão aqui, obrigado Maurício. A gente continua aqui, direto aqui do Ginásio Poliesportivo de Tapetinga, do Complexo Educacional Poliesportivo aqui da cidade de Itapetinga. Pedir para a nossa câmera também fazer uns registros fotográficos aqui desse momento aqui também. Daqui a pouco a gente vai conversar com algumas personalidades políticas aqui, amigos de Michel Age. A gente vai bater um papo já aqui também nessa transmissão, nessa cobertura especial, nessa homenagem a gente fazendo aqui ao ex-prefeito e ex-deputado Michel Age. Pedimos à nossa produção que coloque imagens aí da parte superior, imagem superior aí, para que a gente possa trazer mais alguns convidados para a gente bater um papo aqui direto do Complexo Educacional Poliesportivo de Itapetinga, onde está sendo velado o corpo do ex-deputado e ex-prefeito de Itapetinga, Michel Age.